Agora é o Mário. Vou aproveitar rapidamente que a Sânia ainda está aí. Eu sou um defensor da Band News. Eu realmente me contraponho a quem disse que a Band News não fala de Niterói. Muito pelo contrário, eu acho que é a única rádio que fala e fala muito de Niterói na área de cultura, na área da educação, na área política, porque eu ouço a Band News, eu mando muito material, não é material público, e eu escuto a rádio toda hora ela está falando sobre cultura, sobre os movimentos de Niterói. Eu acho que o que está faltando é comunicação, a gente chegar mais à Rádio News. Agora, aproveitando aqui a fala, vou aproveitar rápido a fala do Rafael e do Vitor, né? Quando se colocou a questão do controle social, eu acho realmente, quer dizer, esse controle social, ele que realmente é importante, quando ele realmente atende os interesses coletivos, mas ele não tem nenhum avanço esse controle social, se realmente a gente não partir para ações concretas, se não tiver fundamentado em ações concretas, e realmente leis que venham definir, leis que venham concretizar essas nossas propostas, nossas ações. Então, eu vou na primeira fala do Rafael, quando ele falou já no Conselho, que é uma das minhas propostas, que eu acabei não falando, de a gente já na conferência aprovar a criação do Conselho e levar essa proposta ao prefeito Jorge Roberto Silveira para criar o Conselho Municipal de Comunicação. Já foi falado também, que é uma das minhas propostas que eu coloquei, de imediato a conferência começar o Fórum Permanente de Comunicação. Também propor à Câmara Municipal, a gente já começou essa conversa lá na Câmara, nesse primeiro encontro com o presidente da Câmara e com o assessor de imprensa, Vinícius Assis, de que já há jurisprudência municipal para a regularização das rádios comunitárias. Então, a gente pode avançar nisso, já se pode pensar em regularizar através da Câmara Municipal. Uma outra proposta que eu acho fundamental é que se também avalie nessa conferência a violência contra jornalistas. E a violência de todo tipo, principalmente o jornalista do interior. Se tiver um levantamento agora, tem mais de 40 ou 50 processos contra jornalistas jornalista do interior. Então, eu estou propondo aqui que a gente crie instrumento de defesa, inclusive com parcerias com a AB, contra a violência do próprio judiciário aos jornalistas de Niterói e do interior. Também, uma outra proposta é a questão da verba pública, que foi muito levantada aqui. Eu acho que a gente tem que propor a criação de uma lei municipal que defina critérios de liberação de verba pública, publicidade, para os veículos da cidade, como se colocou aqui, rádio, TVs, mas com critérios, porque senão a gente vai cair em alguns casos, como já existe, não só em Niterói, no interior, em todo o país, que chega em época de eleição, chega no processo eleitoral, aí surgem dezenas e dezenas de jornais apenas em função dessas verbas públicas. Então, a gente tem que definir critérios, a gente tem que discutir, pós essa conferência, quais os critérios para se propor uma lei da questão de verba pública, da questão da publicidade. Também eu tenho umas outras propostas, mas eu queria levantar essa aqui também, que tem, por exemplo, dentro da prefeitura um programa, chama-se Projeto Cultura para Todos, que é um projeto dentro da área da Secretaria de Cultura. A minha proposta também, que haja um projeto em vez de cultura para todos, comunicação para todos, que é um projeto específico, é um projeto que tenta abarcar todos os segmentos culturais da cidade, todos os grupos, todas as linguagens artísticas. Então, a gente pode também trazer esse projeto de cultura, de comunicação para todos, abrangendo todas as diversas potencialidades da comunicação em Niterói. Eu ainda vou concluir todas as minhas propostas nessa conferência. Uma coisa que eu queria levantar aqui, só para a gente pensar, só vi uma pessoa falar da TV Brasil, no caso, né, da TV pública, que a gente tem que é um canal aberto e tal. Senti falta da gente pensar isso aí, acho que poderia se pensar à frente, durante
à tarde e amanhã, né? Porque a gente falou muito, TV Globo, Record, etc. Esqueceu a TV Brasil, nem pró, nem contra. Isso passou despercebido, que é um canal, no meu ponto de vista, que vem trabalhando para essa luta aí de democratizar a comunicação. E, no mais, é dizer que, como assessor de comunicação da Câmara, né, na parte mais administrativa, não política, aí o Renatinho ele tem total autoridade para isso, é que estou à disposição para discutir uma coisa que eu acho que deva ser discutida aqui, que eu acho muito difícil a gente conseguir ter programas de conteúdo e de qualidade em 3 veículos, como é o caso aqui, né? Ter um bom trabalho na TV Câmara, ter um bom trabalho na TV Universitária, ter um bom trabalho no canal comunitário. Então, de repente, isso poderia trabalhar em sintonia, em harmonia, um conteúdo ser passado em um outro canal, ou algo nesse sentido, para fortalecer, porque, principalmente, o que vai levar o telespectador a assistir ali é a qualidade do que vai se passar, né? Eu vejo que tem a qualidade visual, né, peca bastante, né? A própria TV Câmara. Agora mesmo um colega veio me chamar a atenção aqui que ontem estava parada a imagem lá. Quer dizer, o cara colocou o DVD, foi embora para casa e ficou parado. Então é um problema que a gente tem que acatar. E como solucionar isso, né? Precisa-se de dinheiro, de pessoal e etc. Então acho que essa unificação, de repente, seria um caminho para isso. É uma ideia que eu tenho. Obrigado, Renatinho. Bom, pessoal, mais uma vez, estamos chegando o término dessa parte da manhã, e eu estava observando aqui as falas de várias pessoas, né? Enfim, foram falas muito relevantes, e gostaria de destacar a fala da companheira Bia. A Bia fez uma fala aqui no sentido da rede de comunicação. Olha que coisa maravilhosa, Bia. É uma questão muito importante que você falou, que deve ser entendido por todo e levado a sério isso levado um pé da letra, porque é uma questão que vai abraçar todos, com certeza, e não uma minoria, um tem direito, outros não tem, como direitos são direito para todos. Por isso que nós pegamos o nosso mandato, que o direito seja para todos. Um exemplo da companheira Paula, como falou do mandato do companheiro Marcelo Freixo, que é com muito prazer do meu partido, do PSOL. Companheiro que está botando tua vida em jogo por escolher um caminho sério, ético, de luta. Da mesma forma, é o nosso mandato aqui em Niterói, que é um mandato coerente, um mandato de luta, que não poderia ser diferente. Nós não estamos fazendo nada mais do que uma obrigação ou dever, porque nós temos que respeitar a população de Niterói. A minha grande preocupação é o seguinte, é na execução dela. Nós temos que dar todo o empenho possível para que seja executado de forma enérgica, porque se deixarmos, aprovarmos aqui a conferência, tudo bem, realizamos a conferência, e não ficarmos cobrando em cima, insistentemente, isso corre um grande risco, porque a mídia como um todo, há um interesse sim, há um interesse de priorizar os empresarial, enfim, os burgueses, burguesia, eu sempre falei, a burguesia nunca fez filantropia, nunca fez, não interessa priorizar os direitos deles, os direitos pessoais, o direito de manipular os meios de comunicação, e nós não podemos permitir isso, com certeza, mas eu acredito no grupo dessas pessoas que estão aqui, no grupo da sociedade, que nós vamos ir para o enfrentamento, sim, e cobrar justiça, e cobrar solidariedade e seriedade, porque, afinal de contas, é uma questão importante, que já está muito atrasado, mas nós chegamos na hora certa. Bom, gente, boa conferência para todos, muito obrigado a todos. Flávia. Só para concluir também, eu gostaria de falar até com o Vinícius, né? Você falou sobre a TV Brasil. Eu cheguei a levantar muito rapidamente sobre a EBC, que é a Empresa Brasil de Comunicação,
que é quem controla a TV Brasil, o Senado, diversas outras TVs públicas e estatais aqui no nosso país. E a EBC, ela tem como exemplo, ela tem um conselho, aí de repente o Gindre, que vai vir à tarde, ele vai poder falar um pouco mais sobre isso, mas ela tem um conselho e ele é dividido em conselho curador, que fala sobre a questão da qualidade, cultura e informação. Ela tem um conselho também administrativo, que vai ver a questão de financiamento, verbas públicas, enfim. O conselho da EBC pode servir para a gente também de um pouco de modelo, né? Porque, na verdade, não existe um modelo perfeito de gestão de sistema público e sistemas estatais, né? O ideal é que a gente consiga perceber quais são as demandas da nossa localidade aqui de Niterói, pegar esses exemplos que já existem consolidados em alguns países também, né? Pegar exemplos de Japão, Venezuela, Inglaterra, assim, Estados Unidos, existem diversos tipos de modelo de gestão para sistema público e a gente poder pegar como exemplo para a cidade e aplicar aqui para a gente. Como a gente pode criar um conselho que possa nos ajudar a democratizar a comunicação em Niterói. Então, acho que o exemplo da EBC pode ser utilizado por nós e acho que nós temos que tratar, sim, a questão da gestão, o financiamento, o orçamento, a estrutura que nós vamos montar aqui, que envolve a questão de distribuição, enfim, todas essas questões têm que passar pelo Conselho Municipal de Comunicação. E a produção de conteúdo, eu acho que é fundamental, a gente fala aqui, eu também cheguei a falar rapidamente, que é sobre juntar a TV universitária, a TV comunitária com a TV Câmara. Eu acho isso fundamental, a gente aproximar, até mesmo para legitimar como a gente vai produzir esse conteúdo. A gente tem que legitimar isso. Sociedade civil organizada, ela tem que estar presente para a gente poder construir junto com o Poder Executivo, o Poder Legislativo, para que a gente consiga construir essa democratização que a gente está procurando. Na verdade, eu defendo aqui esse Conselho Municipal e que a gente consiga construir um fórum permanente. Faço coro com o Mário e com todos os companheiros aqui presentes, que eu acho que essa é a proposta principal da nossa conferência. Botar em prática todas as ideias que a gente procura, tem procurado trabalhar todos esses anos. Tá? Muito obrigada a todos e boa conferência para todos também. Bom, pela ordem aqui, as perguntas que foram colocadas para mim, questão das rádios comunitárias relativa à municipalização da outorga. Eu, particularmente, eu sou... bom, vamos lá. Primeira parte técnica. A Constituição Federal, não no capítulo da comunicação, mas sim na parte que é relativa às concessões da União, o que é da obrigatoriedade, o que é... o que diz respeito à União no sentido da outorga de concessão. Uma das questões se eu não me engano, é até a primeira, né, é justamente a de outorgar, de conceder, outorgar concessões de rádio e TV. Por quê? Por conta de todo um acordo multilateral feito na época da Constituição da própria Organização das Nações Unidas, a agência que trabalha com telecomunicações trabalha isso em nível mundial. Existe um problema disso, mas do ponto de vista, claro, assim, quando vocês falam, bom, é muito mais fácil chegar aqui do lado no município do que lá em Brasília, com certeza, em termos de deslocamento, isso daí é pertinente. Por outro lado, a gente tem que pensar que o Brasil são 5.000 e quase 600 municípios. E cada município trabalhar com uma perspectiva dessa é complicado. Quer dizer, a gente está falando do ponto de vista de uma conferência que está construída com, né, os 3 setores organizados e a prefeitura ampliada, mas a gente vai ter uma outra lógica em outros municípios. Uma outra questão seria, e aí é uma defesa da não municipalização dessa concessão pela via nacional, mas considerando, por exemplo, uma descentralização no Ministério das Comunicações. O Ministério tinha delegacia do Minicom funcionando no Rio de Janeiro. Ela foi desativada na época que o Marcos Dantas, que vai estar falando aqui à tarde, era secretário executivo do ministro Miro Teixeira. Desativada por outros motivos, mas... se há um pleito da sociedade organizada por uma descentralização da gestão mesmo do Ministério das Comunicações, que é o órgão responsável pelo encaminhamento das outorgas e não está dando conta. Então, assim, bom, uma possibilidade seria não a descentralização do próprio processo em si
da municipalização da outorga, mas sim da descentralização do Ministério das Comunicações para que seja viável. E aí, claro, a gente consegue colocar pressão. Questão da TV comunitária de Niterói, claro, assim, além do que já foi falado, quer dizer, da mesma perspectiva que a gente está construindo em nível nacional, um apoio do governo no sentido de uma viabilidade desse setor público, que não é nem estatal nem privado, da mesma forma a gente, né, imagina que o poder público envolvido aqui no âmbito local dê conta, né, de uma viabilidade, dê conta de um fomento à existência de uma TV comunitária que seja diversificada, plural, que seja, né, a vez e voz da comunidade de Niterói. E que seja autônoma também em relação aos outros setores, autônoma em relação ao Estado, autônoma mesmo em relação à universidade, que seja efetivamente comunitária na forma da construção coletiva local. A questão da internet, do Azeredo, claro, assim, a sociedade civil também precisa incorporar essa temática do ponto de vista da discussão do software livre, discussão e apropriação do software livre, a discussão da socialização do conhecimento versus a propriedade intelectual, tudo se tem que pagar, né, royalties, direito de autor, direito de propriedade, é realmente muito complicado. E a própria uma questão mais geral, mais complexa, que é da governança da internet, mas que reverbera, por exemplo, em Niterói, na questão dos telecentros, a questão dos provedores de acesso, da universalização de serviços, que são questões também que precisam de um bom tempo para ser elaborada. E uma outra questão última, para concluir, é uma questão relacionada à publicidade, também do ponto de vista da verba da publicidade, que está sendo trabalhada no nível federal, a mesma coisa se, né, compreende em relação ao nível local. Como se usa essa verba publicitária da comunicação institucional, tanto do ponto de vista de uma amplitude disso, de uma transparência disso, claro, como também da incorporação de veículos comunitários, não só as rádios já existentes, como também TVs comunitárias. E um último ponto mesmo, que foi colocado pelo Felipe, que foi, né, falado também, eu acho que pela Bia, que é a questão do envolvimento do usuário, né? E lembrando, a gente está com a representante da campanha Quem Financia a Baixaria contra a Cidadania aqui no Rio de Janeiro, que é a Cláudia Abreu. Que é justamente uma campanha que mobiliza a sociedade de um modo geral, a partir de denúncias que são individuais, a partir de um site chamado eticanatv.org.br. É uma campanha que, assim, no caso, a população ela é chamada a denunciar o que entende por baixaria na TV. E aí são vários programas que é só televisão, não é rádio, que é muito mais complexo, mas a TV essa campanha recebe várias denúncias da população de modo geral que se posiciona contra baixarias na TV, violência contra a mulher, violência contra negro, contra homossexual, e já teve ao longo desses 10 anos, eu acho, de existência da campanha, já tivemos várias vitórias em relação a isso. Está diretamente relacionada a isso que a gente, na brincadeira, chama de sociedade civil desorganizada. Juro que eu concluí.